Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Pessoal, a palavra de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 22, e diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel, essa passagem do livro de Daniel, do capítulo 6, ela fala de quando Daniel foi para a cova dos leões. Daniel foi para a cova dos leões porque ele orava demais, porque ele temia demais ao Senhor. Porque o rei Dário, que era o rei da Babilônia naquele tempo, colocou uma lei que durante 30 dias ninguém podia orar para outro Deus nenhum, a não ser para ele. E Daniel, como tinha vindo de Judá, ele continuava orando ao nosso Deus vivo, durante 3 vezes ao dia. E algumas autoridades souberam disso. E aí foram falar com o rei. Falou: olha rei, Daniel continua orando para o Deus dele. Então, como era uma lei que o rei tinha baixado, ele falou que tinha que ser jogado na cova dos leões. Essa era o que estava escrito na lei. Então ele fez cumprir a lei. Jogou Daniel na cova dos leões. Porém, no outro dia, logo de manhã, o rei foi para lá para ver o estado que estava Daniel, né? Ou que sobrou de Daniel. E quando ele chama por Daniel, Daniel responde para ele o que está escrito nesse versículo, nesse capítulo 6, no versículo 22, de que o Senhor mandou um anjo lá e tampou a boca dos leões para que não fizesse dano a ele. E a partir daquele dia, então, esse rei Dário baixou um decreto que todos teriam que temer e crer no Deus de Daniel, pois ele era um Deus vivo e vivia para sempre. E as autoridades que pediram para Daniel ser jogado na cova dos leões foram jogados também na cova dos leões, e foram todos estraçalhados. Mas enfim, essa passagem de Daniel nos mostra a fidelidade com Deus, né? Daniel, a Bíblia nos fala que ele era temente, que ele confiava, que não tinha vício nenhum nele, orava 3 vezes ao dia, né, com as janelas abertas para Jerusalém. Então ele era muito fiel. Então, o que nos ensina essa passagem, pessoal? Nos ensina que a fidelidade para com Deus não vai te livrar da cova, não vai te livrar do problema, mas ele vai te livrar na cova, ele vai te livrar no problema, pois você vai ter certeza de que quando você estiver na dificuldade, no problema, Deus vai estar conosco, pois foi assim com Daniel, né? Na dificuldade de Daniel revelou o poder de Deus na vida de Daniel. Então é assim que a gente teria que ser, que nem Daniel. Nossa fidelidade para com Deus teria que ser muito grande. A Bíblia está escrito que Deus é fiel, e é mesmo. Ele não tem variação de caráter. Então ele foi fiel no passado, ele é fiel hoje e será fiel para todo sempre, né? Mas e a gente? Como que está a nossa fidelidade para com Deus? Porque assim, pessoal, nós somos tentados diariamente a abandonar a nossa fé, principalmente quando a gente está em dificuldades, está passando por problemas. A gente é tentado a abandonar a fé, né? Não ter mais confiança em Deus, a gente é tentado a não obedecer mais a Deus, né? A gente para de orar porque está com problema, né? Então a gente é muito tentado a isso. Mas a gente tem que entender que a fidelidade com Deus, que a gente tem que buscar a fidelidade com Deus, não é quando a gente está na crise. Porque na crise, pessoal, é muito fácil. Você está com problema e você corre para Deus, pedindo para te livrar, pedindo para te abençoar. É errado. A gente tem que desenvolver essa fidelidade para com Deus no dia a dia, nos dias mais comuns. Então, quando tudo está bem, quando tudo está bom, a gente tem que buscar essa fidelidade. A gente está sempre constante em oração. A obediência com Deus tem que estar sempre em alta, seguindo os princípios que Deus nos deixou. Tudo isso para quando chegar a adversidade, quando a gente for enfrentar a nossa cova dos leões, a gente saber que Deus está conosco, porque a gente vai enfrentar, né? Assim como Daniel, ser íntegro, temente ao Senhor, não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova. Então assim é com a gente, tá? Deus vai estar com a gente no problema, e Ele vai nos livrar do problema, desde que a gente esteja sendo obediente, desde que a gente esteja seguindo os princípios tudo certinho. E isso na hora boa, pessoal, é desenvolver isso na hora boa, tá? Não esperar a crise chegar para desenvolver isso, tá? Então tá tudo bem, tudo legal, ore mais, tá tudo maravilhoso, obedeça mais, siga os princípios que Deus nos deixou,
para quando chegar a adversidade, quando chegar a hora ruim, porque vai chegar, e é certo, isso é fato, você esteja pronto para receber as bênçãos de Deus. Porque senão vira uma barganha. Eu estou em crise, eu sou fiel a Deus. Eu não estou em crise, eu não sou mais. Está errado. Então temos que ser fiel sempre, principalmente nas horas boas, porque quando a hora chegar, Deus vai estar contigo nela e vai te livrar dela. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, está escrito assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e a sua fidelidade é muito grande. Ora, se a fidelidade de Deus para com a gente é muito grande e a gente já sabe disso, por que a gente não aumenta a nossa fidelidade para com Ele? Hein? Se a gente aumentar a nossa fidelidade para com Ele a todo momento, a toda hora, com certeza, na hora da crise, na hora da dificuldade, o poder de Deus vai se revelar muito, muito mais rápido do que a gente espera. Tá bom, pessoal? Então, espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Valeu.